Olá, meus amados, bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou o professor Fernando Santos, professor de Análise Linguística do 9º ano, Ensino Fundamental, Canal Educação. A nossa aula hoje de oficina de língua portuguesa, nós iremos trabalhar a reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos, tá bom? Vamos ver aqui o roteiro para a aula de hoje. Olha só. O roteiro, objeto do conhecimento, ou seja, o conteúdo. Reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos. O objetivo aqui, junto ao nosso aluno, ao final, que é o que o nosso aluno vai fazer, né? O que é que a gente pretende, né? É necessário compreender a prática de leitura e interpretação de textos a partir da realização de atividades que envolvam a interpretação e produção textual, conhecendo o gênero, seja ele conto, crônica, artigo de opinião, charge, etc. e tal. Gêneros, né, diversos aí. Tá bom? Da teoria à prática, nós vamos resolver questões, né, durante a aula e deixar algumas para casa. Que tal? Vocês lembram o que é contexto? Né? Qual é o nosso assunto? Vou só voltar aqui para você dar uma olhada. Ó. Reconstrução do contexto de produção. Então é necessário que a gente só entenda um pouquinho aquilo que nós chamamos de contexto, tá? Vamos lá, então, olha só. O contexto é uma circunstância essencial na produção de textos, né? O contexto corresponde ao conjunto de conjunturas, né, que rodeiam um acontecimento ou fato. Bem, o que é que a gente pode dizer mais sobre contexto? São todas as informações que acompanham o texto, o modo pelo qual as ideias se encadeiam no discurso. Muito bem, em que situação, né, esse discurso aconteceu? Como foi? Onde? Quando? O que levou a essa discussão? Isso é o contexto envolvido. O contexto corresponde ao ambiente físico ou situacional e pode ser uma referência histórica, social, cultural, familiar. Ah, pai, isso aí aconteceu naquela época da Segunda Grande Guerra Mundial. Ah, então nesse contexto, o contexto é exatamente isso. Tem mais um pouquinho aqui sobre o contexto. Para compreendermos a mensagem de um texto, nós precisamos estar a par do contexto ao qual pertence. E tudo isso para que a mensagem transmitida pelo locutor seja inteligível para o interlocutor. Às vezes você coloca uma pequena passagem, né, que fora do contexto pode transmitir um outro sentido, uma outra situação. E é isso que acontece quando você encontra aí notícias falsas, né? Você tem lá a fala de um elemento, né, seja ela de qualquer forma, você tem a fala desse elemento, que foi utilizada em um determinado contexto, aí você arranca aquele pedacinho e coloca em outro contexto. Resumindo, você tem algo que destoa do original. Isso aí se torna uma notícia falsa. Daí a importância do contexto, tá?
Nesse sentido, uma piada pode não fazer sentido quando, por exemplo, está contextualizada numa determinada cultura, a qual não faz parte do seu repertório interpretativo. Ou seja, você teria que ter também a questão do conhecimento de mundo, né? Com efeito, o texto somente existe quando estabelece uma relação de identificação com o seu leitor. Aí, falando de texto, né, a questão da identificação é aquilo que nós chamamos de entendimento. É aquilo que produz sentido. Para que o receptor do seu texto, né, compreenda aquilo, né, que foi produzido, só será chamado de fato de texto, né, se houver sentido, se produzir sentido. Se não produzir sentido, não tem. Eu me lembro muito bem que eu coloquei um dia desses aqui, numa aula, uma imagem de um prédio pegando fogo, e se você ouvisse, né, um socorro lá de dentro daquele prédio, ali faria sentido. Só a palavra socorro faria sentido, né? Por quê? Porque se ali você tem um prédio em chamas, e lá de dentro daquele prédio alguém utiliza o nome socorro, é porque esse alguém está precisando de ajuda. Então produz sentido. Coisa que não acontece, por exemplo, com uma pessoa, né, muito feliz numa praia, tomando aquele seu banho de mar, tomando banho de sol, né, e de repente ela diz socorro, não produz sentido todo, né? Aquele socorro ali não é um texto, né? Então depende muito do contexto, né? Para produzir sentido, o contexto ele é altamente importante para, né, a circulação do texto produzindo sentido. E que tal treinar agora? O que é que vocês acham? Vamos treinar? Vamos treinar. Treinar aqui é exercitar, é fazer questões, é mostrar que você consegue identificar o objetivo de um texto, a finalidade de um texto, né? Qual é a ideia principal de um texto, qual é o tema proposto naquele texto, tá? E outra coisa, quando você escreve um texto de qualquer natureza, sempre há uma intenção. O caráter da intencionalidade ocorre em qualquer produção textual, né? E eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem medo de fazer questões? Tem? Pois este é o meio principal e, digamos, mais eficaz para você conseguir responder a questões de provas futuras na vida de vocês. Bem, aí eu coloquei aqui um textozinho básico, leio o texto para responder a questão abaixo, e o texto se chama linguagem publicitária. Tá? Aqui está. Linguagem publicitária. Ao contrário do panorama caótico, essas reticências aqui implica dizer que já havia, né, mais coisas aí para trás, tá? Ao contrário do panorama caótico do mundo apresentados nos noticiários dos jornais, a mensagem publicitária cria e exibe um mundo perfeito e ideal. Tudo são luzes, calor e encanto, numa beleza perfeita e não perecível.
Como bem definiu certa vez um gerente de uma grande agência francesa, publicidade é encontrar algo de extraordinário para falar sobre coisas banais. Olha que coisa linda. E é verdade, turma. Né? Eu admiro muito, né, os publicitários. A criatividade deles é algo fora do normal. Né? Um simples detalhe aqui, né, vai produzir um sentido, né, que você jamais esperaria em um texto. A cor de uma palavra, né, se você tem aqui um texto publicitário, né, um anúncio publicitário, você, às vezes, com uma imagem simples, né, você produz sentido muito mais do que o uso de 2, 3, 4, 5 palavras. Né? Então, é interessante. Então, no trecho, ao contrário do panorama caótico, do mundo apresentado nos noticiários dos jornais, a mensagem cria e exibe um mundo perfeito e ideal. A palavra destacada, que é caótico, está no mesmo campo de significado de campo significado, campo semântico, tudo é a mesma coisita. Beleza? Tá vendo aí, ó, Samuel? O pessoal chegando? Rico. É isso aí. Então, o que seria caótico? O caótico pertence ao campo semântico da palavra perfeito? Nunca, prof. Ideal? Encanto ou confuso? Né? Estamos numa situação caótica, prof. Bem, se nós estamos numa situação caótica, nós estamos numa situação confusa. Beleza? Situação confusa, caótica. Viu? Caótico! Rapaz, eu estou um amor de pessoa hoje, mais do que nunca. Afinal de contas, sextou, né, galera? Sextou. Leia o trecho abaixo e responda. Hoje pela manhã, quando acompanhava a mãe à feira, Clarice, minha princesinha, olha que coisa linda. Minha princesinha ficou horrorizada ao ver algum lugar e cortando algumas árvores. Na verdade, tratava-se de uma poda daquelas que comprometem a segurança dos fios e cabos de rede elétrica. Hoje pela manhã, quando acompanhava a mãe à feira, Clarice, minha princesinha ficou horrorizada ao ver algum lugar. A palavra princesinha, veja que ela tem um sufixo diminutivo, né? Esse inha. Em alguns momentos eu uso esse sufixo para indicar algo pejorativo. Sim. Você já usou esse inha como pejorativo? Já, não já? Posso só dar um exemplo aí? Vamos imaginar que tem havido uma discussão entre um aluno e um professor. Vamos imaginar isso daí. O aluno estava, né, reticente em querer fazer um trabalho, né, escolar, e o professor insistindo com o aluno para que ele fizesse o trabalho, e o aluno sem querer fazer. Né? Depois de um certo tempo, o aluno conversa com uma colega, né? Em um tom assim, baixinho, e fala assim, esse professorzinho quer muito aparecer, querendo que a gente faça tudo. Professorzinho. Veja que aí é um tom irônico esse inho, sufixo diminutivo, que não tem nada a ver com o tamanho, né? Também não tem nada a ver com a questão da afetividade. Mas quando você está
namorando alguém, você diz assim, amorzinho, benzinho, fofinho, queridinha, anda, amadinha aqui, anda. Amadinha, anda, amadinha. Não é assim? Isso é afetividade. Princesinha, afetividade. Não é não? Então, o uso do diminutivo no termo em destaque indica desprezo, ironia, alegria ou afeto? Diga lá. Te dei carinho, amor. Em troca, você me deu ingratidão. É claro que é afeto. 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 Belezinha? Eu quero lembrar que hoje é oficina de língua portuguesa, não é? Não é oficina? Pois vocês vão trabalhar agora, tá? Eu já fiz 2, agora os nenenzinhos irão fazer a próxima, né? Eu quero que vocês leiam a tirinha aí, tá? E consigam compreender o que está aí, nesse texto de linguagem mista, e depois responda a questão de número 3. Eu vou disponibilizar 2 minutos para você, tá bom? Na tela, valendo 2 minutes. Ok, galera. Dá licença para eu aspirar os pelos soltos do Samuel. Só quer lembrar que a palavra pelos está com acento grave, ou acento circunflexo, né? Mas este acento desapareceu, né? Agora com um novo acordo ortográfico, né? Que foi, de certa forma, homologado em 2009. Tá? Ele pertencia, esse pelo, àquela turma do acento diferencial, né? Aí entrava a palavra pelo para indicar cabelo, penugem, para diferenciar de pelo, do verbo pelar, que não tinha acento, né? Não tinha acento. E ainda da preposição pelo, né? Que é a contração do per arcaico mais o or. Então, dá licença para eu aspirar os pelos soltos do Samuel. Eu fico em cima do sofá. Só que ela está se referindo exatamente, olha, a esse animalzinho aqui, que é todo peludo. E o garoto acha que aqui é um sofá.
Nada disso, né? É... O sofá está do outro lado, ó. Aquele é o sofá. E aí é o Samuel, tá lá para trás, soltando pelo para danar, né? Esse texto é engraçado. E por que que ele é engraçado? Vamos lá. A menina está cansada de limpar os pelos que Samuel solta? Não, não é por conta disso. A menina pede licença ao menino para aspirar os pelos que Samuel solta? Olha, a letra B está bonitinha. O menino pensa que o amontoado de pelo de Samuel é o sofá? É, está escrito lá também. O menino se recusa a sair para que a menina aspire os pelos de Samuel. Por que que ele é engraçado? Hein? E aí, você marcaria a letra B ou a letra C? A menina pede licença ao menino para aspirar os pelos que Samuel solta? É por isso? Eu quero saber o que que é engraçado. O que é que faz rir? Ou o menino pensa que o amontoado de pelos de Samuel é o sofá? Entre a letra B e a letra C, não tenha dúvida não? Não tenha dúvida, marque, né, a letra C. O menino pensa que o amontoado de pelo de Samuel é o sofá. E aí vem, aí quando ela diz, olha, o sofá é ali. Aí mostra, né, do outro lado o sofá, né? É Samuelzinho para soltar pelo, viu, meu filho? Samuelzinho para soltar pelo. Vamos lá, aí tranquilo, né? Bem, leia o texto abaixo, vamos ler de novo. Né? Ser adolescente é. Ser adolescente é acordar todos os dias tarde. Aí, o que é ser adolescente? E ainda achar que dormiu pouco. Ficar horas com amigos ao telefone. E ainda chatear-se quando a mãe reclama. Deixar seu quarto todo bagunçado e dizer que não o arrumou por falta de tempo. Achar que o mundo gira em torno de si e não o contrário. Mas ser adolescente também é querer resolver os problemas do mundo, fazer loucuras pelo seu ídolo. Aí tem muita loucura mesmo aí, viu, gente? Já veio muita loucura por conta de ídolo. Amar de forma mais intensa possível. Estar rodeado de amigos, beleza. Ser espontâneo e explosivo, opa. Ser adolescente é tudo isso e muito mais. Texto do Edmar Guedes Corrêa. Tá? No verso, ser adolescente é, no verso 1, uso das reticências sugere. Bem, aqui tem uma questão, né, de pontuação. E aí, o que essas reticências vão sugerir? Ele coloca aí, ser adolescente é acordar todos os dias tarde e ainda achar que dormiu pouco e continuar dormindo sentado aí a uma cadeira, né? Tendo dormido a noite todinha em casa. É isso aí. Isso aí é questão de adolescência, né? Então, ser adolescente é o uso das reticências sugere continuidade de um pensamento ou seria uma hesitação ao que ia ser dito? Ou uma interrupção de uma fala? Ou a omissão de um pensamento? Não, aí está muito fácil, não está não? Ele hesita ao querer conceituar adolescente? Ou vai sugerir uma continuidade de um pensamento? Ou vai omitir um pensamento? Vai interromper uma fala? Diga lá para mim. Diga. Resposta. Aí está dada, né, turma? Se adolescente acordar todos os dias, né? Ficar horas com amigos ao telefone, deixar seu quarto todo bagunçado, achar que o mundo gira em torno de si. Tá bom? É exatamente
dá a continuidade de um pensamento. E ele coloca vários elementos que vão conceituar ser adolescente. Muito bem. Próxima. Leia o poema. Tem gente que não tem casa, mora ao léu debaixo da ponte. No céu, a lua espia. Ou seja, espia a lua no céu. Esse monte de gente na rua, como se fosse papel. Gente tem que ter onde morar. Um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o seu corpo cansado, com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. Vamos ler de novo, porque o texto da Rosiana Murray é legal. Tem gente que não tem casa. Vocês sabiam que esse tem bem aqui, ele é um verbo impessoal? Este verbo ter aí está no sentido de haver, de existir, né? Na linguagem informal, o verbo ter pode ser usado como um verbo impessoal. Aqui não tem sujeito nessa oração, viu? Não há sujeito. Então, tem gente que não tem casa, mora ao léu debaixo da ponte. No céu, a lua espia. Espia a lua no céu, fica olhando para a lua. Esse monte de gente na rua, como se fosse papel. Gente tem que ter. Olha, esse que bem aqui é uma preposição, né? Quando ele vem entre o verbo ter e um verbo qualquer no infinitivo, tem que ter, tem que saber, tem que correr. Esse que é uma preposição. É como se fosse um dia aí. Tem de ter onde morar. Um canto, um quarto, uma cama. Para no fim do dia guardar o seu corpo cansado, com carinho, com cuidado. Porque o corpo é a casa dos pensamentos. Aqui é uma conjunção, né? Esse quezinho aí. O poema denuncia um fato que é um grave problema social. Que fato é esse? Pessoas que não cuidam do direito do corpo. Tem gente que não descansa à noite. Muita gente passa a noite espiando a lua e não dormem direito. Aqui eu tenho uma concordância, né? Eu diria até siléptica, né? Quando o plural dormem, né? Se refere lá à primeira oração, né? Dando uma ideia de muitos elementos. Seria melhor que colocasse no singular, né? Muita gente passa a noite espiando a lua e não dorme direito. A falta de habitação digna para muita gente, ele está falando de denúncia, né? Denuncia um fato que é um grave problema social. Dá para você compreender qual é o problema social aí? Grave. Hein? Dá para você compreender que aí é a falta de habitação digna para muita gente? Lá no texto ele diz o seguinte, não é? No céu a lua espia. Ora, espia a lua no céu. Mora na rua. Né? Mora na rua por quê? As pessoas moram na rua porque querem morar? Ou é uma questão social? A falta de emprego? Resposta letra D, sem sombra de dúvidas. Vamos mais um pouquinho. Panelas de barro. Tá? Essa daí é para vocês. Vocês vão fazer a leiturazinha básica do texto. A gente vem trabalhando constantemente textos diversos,
né? De todos os gêneros e fazendo questões sobre né, os textos apresentados. Nesse texto, que é curto, ele quer só uma opinião, tá bom? Na tela, valendo 2 minutos. Leiam com cuidado, com atenção, tá? E não se esqueçam de que opinião, turma, é exatamente o ponto de vista, né? É aquilo que é subjetivo. Perfeito? Estou aguardando a resposta. 2 minutes. Ok, galerinha. E aí? Uma opinião, tá? Vamos lá. Opinião, ponto de vista. Nesse texto, o trecho mostra uma opinião, que fazem as panelas de barro em que são feitas as moquecas e tortas capixabas. Não, aí não tem opinião, não. Né? Isso é tudo fato. As panelas de barro são conhecidas e utilizadas. Veja que eu não estou nem fazendo a leitura do texto, hein? Servem até como elemento de decoração. É preferível uma panela de barro fazendo moqueca do que enfeitando uma sala. Isso aí é um ponto de vista, né, não? Na letra D de dado. Hein? É ou não é? É ou não é? Xim ou não, não? Não precisa ler o texto não, turma. Marque aí, por gentileza. Letra D. É preferível, né? Eu prefiro uma panela de barro fazendo moqueca do que enfeitando uma sala. Aí a outra diz assim, ó, pois eu prefiro uma panela de barro, né? Em outra situação diferente dessas duas aí. Tá bom? Então, se é ponto de vista, é algo subjetivo, é algo opinativo. Muito bem. Próxima. Esse texto eu já fiz com vocês em uma outra oportunidade. Eu coloquei para saber se vocês estão antenados com aquilo que a gente põe aqui, tá? Cantava aqui é pássaro em vertical.
é o título do texto. Pássaro em vertical. Cantava o pássaro e voava. Cantava para lá. Voava para cá. Voava o pássaro e cantava. De repente, um tiro seco. Penas fofas, leves plumas, mole espuma e um risco surdo. Norte, sul. Norte, sul. Veja que esse texto, né, ele simplesmente descreve, né, uma situação, né, que já foi mais intensa, hoje já diminuiu mais, né? As crianças adoravam, né, pegar uma baladeira e matar um passarinho, não era? Sim. Né? E veja, olha, estava ali, né, cantava o pássaro e voava. Né, o passarinho de um lado para o outro. Né? Voava para lá, voava para cá. Voava o pássaro e cantava. De repente, um tiro seco, ou seja, alguém dá um tiro no passarinho que estava livre, voando de um lado para o outro. Ele atirou e as penas fofas, leves plumas, mole espuma, e um risco surdo. Aí veja o que aconteceu. O norte fica no alto, né? Pega o mapa do Brasil, região norte, sul, leste, oeste. Então, lá do alto estava o passarinho voando de um lado, para lá, para cá. Aí ele, depois do tiro, ele cai, né? Ele cai de cima, claro, para baixo, é óbvio, né? Então, esse norte e sul significa exatamente, né, a caída dele, né, verticalmente. Por isso que o título do texto é Pássaro em Vertical. Vertical. É exatamente isso. Pronto, aí está. Texto do Libério Neves. Qual é o assunto do texto? Prof, o assunto do texto aí é um pássaro em voo que leva um tiro e cai em direção ao chão. Um pássaro que cantava o dia todo, um pássaro que sonhava com a liberdade, a queda de um pássaro que não sabia voar. Turma, essa questão, se você errar, é porque você não fez a leitura do texto, nem ouviu o professor Fernando falando, né? É claro que a resposta é a letra A, um pássaro em voo que leva um tiro e cai em direção ao chão, né? Daí pássaro em vertical, letra A. Tem mais questão, pelo menos mais uma questão. Não tem. Achava que tivesse mais uma questão aí. Altamente confidencial. Quem observa o trabalho de um hacker, hoje, pode ter a impressão de que a arte de inventar e quebrar códigos secretos, né? A arte de inventar e quebrar códigos secretos é algo extremamente moderno. Lê do engano. Lê do engano, turma. Lê do engano, né? Isso aqui é um ponto de vista, né? O jogo das mensagens cifradas já desafiava a imaginação, pelo menos desde a Idade Média. Nessa época, a troca de mensagens era assunto delicado. Como mostra o bispo Gregório de Tours, que no século VI escreveu uma história do reino dos francos. Segundo ele,
em pleno alvorecer da tarde da Idade Média, 2 mensageiros de um certo Godovaldo, segundo ele, em pleno alvorecer da Idade Média, 2 mensageiros de um certo Godovaldo, que reivindicava o trono, o Godovaldo é que reivindicava o trono, né? Foram presos. Quem é que foi preso? Quem é que foi preso? 2 mensageiros foram presos e também foram torturados por homens do rei Gontrão, ao tentarem transmitir uma mensagem secreta. O caso mostra que nesse período a escrita era uma forma muito vulnerável. A escrita era uma forma muito vulnerável de comunicação. Uma carta, por exemplo, podia parar com facilidade em mãos inimigas. E por isso, os emissários não apenas levavam consigo documentos oficiais, manuscritos, mas também decoravam mensagens. Eles levavam, né, consigo documentos oficiais, manuscritos, e também decoravam mensagens que transmitiam oralmente aos destinatários. Os poucos registros deixados pela diplomacia medieval não facilitaram em nada o trabalho dos historiadores e por isso é preciso ter cuidado quando se fala das técnicas de codificação utilizadas na Europa medieval. No século XVI, o abade alemão Johannes Trithemius, autor de uma das primeiras grandes obras de criptografia do Ocidente, o alemão, vou destacar aqui numa outra cor, tá? O abade alemão Johannes Trithemius, autor de uma das primeiras grandes obras de criptografia do Ocidente, ele afirmou que reis francos como Faramundo e Carlos Magno já utilizavam alfabetos secretos em suas correspondências. Por mais fascinantes que sejam esses códigos, porém, eles parecem ter saído da imaginação do próprio Trithemius. Carlos Magno mal sabia ler e escrever. E é pouco provável que ele tenha inventado novos alfabetos. É pouco provável. Bem, tem um texto aí, de certa forma, extenso, né? Mas a gente destacou algumas coisas básicas. Talvez as perguntas que apareçam por aí sejam referentes a essas coisas que eu destaquei, tá? Então vamos lá. Registra-se uma opinião. Mais uma vez, vamos diferenciar aqui opinião de fato, né? O fato é aquela coisa que é concreta, real. A opinião é algo altamente subjetivo. Subjetivo. É um posicionamento, é algo particular. Tudo bem? Então, quando eu digo lê do engano, aparentemente isso aí é uma opinião, né? Mas vamos ver as outras. A escrita era uma forma muito vulnerável de comunicação. Isso aí é fato? É fato? É ou não é, de acordo com o texto? Você percebe lá no texto, né, que ele coloca que, às vezes, né, a pessoa decorava a mensagem que ia ser transmitida para alguém, né? Porque a escrita era algo que era vulnerável. A
pessoa podia ser atacada ali, e veja que as notícias chegavam 3, 4, 5 dias, 2, 3 semanas depois, né, que eram enviadas. Os poucos registros deixados pela diplomacia medieval não facilitaram em nada. Carlos Magno mal sabia ler e escrever, e é pouco provável que tenha inventado. Isso é ponto de vista? Também não. Lê do engano. Lê do engano. Letra A. Né? Aí é um posicionamento. Tudo que foi colocado, lê do engano. Perfeito? Perfeito. Querem ver lá no texto, quando é que ele fala do lê do engano? Vamos lá. Logo aí, destacado na cor verde. Quem observa o trabalho de um hacker hoje pode ter a impressão de que a arte de inventar e quebrar códigos secretos é algo extremamente moderno. Lê do engano. Tem nada a ver isso aí tudo. Veja que aí é algo subjetivo, é algo particular do autor do texto, tá? Por isso que isso aí é uma opinião. Letra A. A próxima questão. Nessa época, a troca de mensagem era assunto delicado. A que época o texto se refere? Eita, turma, está lá no texto de novo, não está? Hein? Que época daí? Época moderna? É o período da Idade Média? Hein? Qual foi o período? Vocês lembram? Idade Média, hein? O texto refere-se à Idade Média. Idade Média. Perfeito? Vamos fazer mais outra. Na Idade Média, a escrita era uma forma muito vulnerável de comunicação. Na Idade Média, a escrita era uma forma muito vulnerável de comunicação. Muito bem. Veja que, quando você fala aí a escrita, né, vulnerável, dentro desse contexto, ela era vulnerável em que período? Lá na época medieval. Né? Lá na Idade Média. Hoje, eu posso dizer que a escrita é muito vulnerável? Não se encaixa. Estão vendo a questão de produzir sentido, né, de acordo com o contexto? Pois assinale a alternativa que justifica esse fato, de que a escrita era muito vulnerável na comunicação. Uma carta podia parar com facilidade em mãos inimigas. Os emissários não apenas levavam consigo documentos oficiais manuscritos, decoravam mensagens que transmitiam oralmente aos destinatários. Os poucos registros deixados pela diplomacia medieval não facilitaram em nada. Veja que nós destacamos também essa parte lá no texto, né? A escrita era uma forma muito vulnerável de comunicação. E o que é que justifica isso? O que é que justifica a escrita ser uma forma vulnerável de comunicação? O que é que justifica esse fato? Por que era vulnerável? Cuidado com a sua resposta. Por que era vulnerável? É porque uma carta podia parar com facilidade em mãos inimigas? Ou porque os emissários não apenas levavam consigo documentos oficiais manuscritos? Ou era porque decoravam mensagens? Ou porque os poucos registros deixados não facilitaram em nada? Aí, turma, por que era? Essa daí também está facílima. Uma carta podia parar com facilidade em mãos inimigas, não podia? Podia. Por isso que era muito vulnerável. A forma era uma forma muito vulnerável de comunicação. Em decorrência disso, por conta disso, o que é que acontecia com os mensageiros? Eles decoravam mensagens, porque a escrita
era vulnerável demais, né? Então, uma carta, ela podia parar com facilidade em mãos inimigas. A carta podia parar. Aí é a razão. Aí é o motivo. Aí é o que justifica a vulnerabilidade. Tá bom? A próxima. Segundo ele, em pleno alvorecer da Idade Média, o pronome ele substitui considerando-se o contexto. Vamos lá para o contexto. Segundo ele, em pleno alvorecer da Idade Média, vamos voltar lá para o texto, que eu destaquei também lá pelo texto. Segundo ele, vamos lá, onde é que está isso daí? Segundo ele, está aqui, ó. Está aqui. Nessa época, a troca de mensagens era assunto delicado, como mostra o bispo Gregório de Tours, que no século VI escreveu uma história do reino dos francos. Segundo ele quem? Segundo o bispo Gregório de Tours. Pronto, tá aí, turma. Tem segredo não. Tem segredo não. Não há segredo. Letra A, próxima, Gregório de Tours. Letra A de novo. Tá? Vamos para mais uma. O jogo das mensagens cifradas já desafiava a imaginação, pelo menos desde a Idade Média. O verbo sublinhado aponta para um fato. Olha, quando vocês visualizarem esse VA, né, numa forma verbal, este verbo vai ser de primeira conjugação, tá? Aqueles terminados em AR, amar, chorar, e ele sempre vai marcar um tempo passado, que nós vamos chamar de pretérito, tá? E é uma ação passada que, durante algum tempo no passado, ela ocorria, tá? Ou seja, ela não foi concluída naquele tempo passado. Então, nós vamos chamar de pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Então, já desafiava. É totalmente concluído? Não. Porque quando é totalmente concluído, é perfeito. Que poderá acontecer? Bem, se poderá acontecer, é algo futuro do modo subjuntivo, né? Em realização no passado, é no passado, e ele ocorria no tempo passado. É a letra C, a resposta. Que está acontecendo? Não, quando está acontecendo é presente. Então, sem sombra de dúvidas, a resposta é a letra C. Essa daí mexeu um pouco com os aspectos linguísticos, né? Muito bem. A análise linguística presente aí. Próxima e última questão. A palavra hacker aparece em itálico no texto. Por que ela aparece em itálico? Hacker. Às vezes você utiliza, né, aí as aspas para enfatizar uma palavra, às vezes para ironizar, às vezes você utiliza também para marcar uma palavra que não pertence à nossa língua, né? Seria uma palavra de outra origem, né? Hacker pertence à língua portuguesa? Não. Então, ela não foi empregada no sentido literal,
Não, o sentido aí, o sentido aqui das aspas, é para marcar, né, a origem que não pertence à língua portuguesa. Origem estrangeira, hacker, letra B de bola. Rapaz, dá tempo de fazer mais uma, será? No trecho, mas também decoravam mensagens que transmitiam oralmente aos destinatários. Para fechar com chave de ouro, a expressão em destaque indica a ideia. Olha que eu tenho aí um mas também, né? Mas também decoravam mensagens. Eles levavam as cartas, mas em contrapartida, né? Decoravam mensagens, não é isso? Vai dar ideia de soma ou vai dar ideia de oposição? Ideia de soma. Faziam isso também. Eles decoravam mensagem também. Beleza, turma? Eu vou ficar por aqui. Foi maravilhoso o nosso encontro. E a gente se encontra na próxima semana falando da nossa querida língua portuguesa. Fui!